culto aqui presencial e também virtual, com os nossos irmãos que estão lá nos assistindo através das redes sociais. E para iniciar o nosso culto de adoração nesta manhã, eu vou convidar os irmãos que estão aqui presenciais conosco na igreja para se colocar de pé, para a gente adorar o nosso Deus com o hino 190, Seu Maravilhoso Olhar. Você que está nas redes sociais, fica à vontade. Então, que você se sinta abraçada pelo Espírito Santo de Deus esta semana e que você possa sentir o conforto do abraço dele, que as suas petições sejam levadas a Deus diretamente e que Deus possa responder de acordo com a vontade dele. Vocês, eu não sei, eu vou me pôr de joelhos, nós vamos falar com o nosso Pai. Vocês fiquem à vontade. Senhor Deus, nosso Pai, gratos te somos, Senhor, pela tua misericórdia estendida a cada um de nós. Somos gratos pela vida que temos, apesar das dificuldades que este mundo tem nos imposto. Sabemos que o Senhor está conosco, está nos livrando, nos protegendo e nos guardando. Te pedimos de uma forma especial que o Senhor perdoe os nossos pecados.
sejam eles em pensamentos, sejam eles em ações. Que o Teu Espírito Santo possa moldar o nosso caráter e que nós possamos, Senhor, sentirmos o desejo a cada dia de nossas vidas de nos entregarmos a Ti, fazermos a Tua vontade e sermos luz para as pessoas pelas quais nós possamos chegar perto. Esteja conosco durante este culto, que o Teu Espírito Santo possa estar aqui presente, que possa falar aos nossos ouvidos, que nós possamos abrir a nossa mente e o nosso coração, não só para ouvir, Senhor, mas para levar para nossas vidas e usarmos no cotidiano dos nossos dias. Te pedimos mais uma vez que perdoe os nossos pecados. Mais uma vez te pedimos, derrama sobre nós uma porção dobrada do Teu Espírito Santo. É o que te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Região central do Paraguai. Aqui nasceu e viveu Manuel Ortiz Guerreiro, um dos mais destacados poetas paraguaios. Nesta região, a mensagem adventista avança em várias áreas evangelísticas, e a história de hoje nos mostra o trabalho de uma dupla missionária muito especial. Um casal que se dedica a pregar a palavra de Deus, muitas vezes em regiões afastadas dos centros urbanos. Me chamo Maria Benites e este é o meu esposo, Cecílio Benites. Somos um casal que há mais ou menos mais de 20 anos Deus pôs em nosso coração o desejo de trabalhar na obra missionária. Chegamos a deixar a nossa casa para trabalhar em diferentes lugares para plantar igrejas. Nos últimos tempos, Deus nos falou novamente através do nosso pastor Edgar Vasquez que devíamos trabalhar na colônia Melgarejo. Depois de um árduo trabalho, conhecemos a família Doudan, com a qual começamos a estudar a Bíblia. E já estamos bastante avançados, terminando os estudos bíblicos e tomando algumas decisões. 3 dos seus filhos estão neste momento em Vila Rica, no Projeto Caleb. Eu me chamo Arnaldo Doudan, tenho 19 anos e sou um Caleb. Estamos fazendo obras comunitárias, como limpeza de ruas, e depois queremos entregar livros missionários e estudar a Bíblia com todos aqueles que estejam interessados. Eu não sou adventista ainda, porém o meu sonho é me batizar e formar parte desta igreja com toda a minha família. Eu penso que a melhor maneira de evangelizar é trabalhando com as famílias. Começamos com um curso bíblico, A Fé de Jesus, porque anteriormente, com o pastor Edgar, estávamos fazendo o seminário do Apocalipse. Depois, com esta família, começamos um pequeno grupo com o curso A Fé de Jesus. O resultado disso, pela graça de Deus, apesar de que ainda não foram batizados, é que já estão guardando o sábado. Neste momento, temos um lugar, graças a Deus, para nos reunirmos. Fazemos os cultos de sábado. As terças nós chamamos Terça de Poder, porque é dia de oração. Começamos a fazer os cultos de sábado no sábado passado, graças a Deus, e toda essa família estava aí. O mais importante nesta família é que já nascem sendo missionários. O que aprendem com o estudo bíblico, eles compartilham com outros amigos. E através deles, nós já estamos estudando a Bíblia com outras pessoas. Estou muito feliz de pertencer a este grupo maravilhoso, de ter um pequeno grupo e trabalhar como obreiro, missionário voluntário. O Senhor tem me abençoado muito, tenho uma linda família. E estamos em Vila Rica há quase 20 anos. Agradeço a Deus e quero convidar os queridos irmãos para que também façam parte desta obra. As pessoas me perguntam, irmão Cecílio, qual a sua profissão? E eu respondo de todo o coração, sou escritor bíblico, amo esta obra. O Senhor me chamou para esta missão. Estou apaixonado por este trabalho. Por isso, agradeço a minha companheira, Maria Conceição, que sempre lutou ao meu lado. Obrigado, Maria. Te amo. Juntos, até a batalha. Que linda experiência deste casal missionário, não é verdade? Agora eu quero convidá-los a participar deste momento especial de adoração, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede.
Vamos agradecer pelas ofertas? Querido Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, pelo momento, pela oportunidade que nós temos de Te adorar através dos nossos dias e das nossas ofertas. Continue abençoando os nossos irmãos, os trabalhos dele, cada um que aqui se encontra. Fica conosco, Senhor Deus, e cuida de nós. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Nesse instante, então, nós vamos ouvir uma mensagem musical pelo Glauco, e logo em seguida a Graciele, ela irá estar aqui dividindo o pão do céu conosco. Feliz sábado. Feliz sábado. Não está passando pela mesa, hein? Vamos ver se der. Eu vou pôr direto no computador, porque não está passando na mesa. Bom sábado a todos. Bom sábado. Por probleminhas técnicos, o Glauber canta no final. Tá dando pra me ouvir bem? Acho que o microfone não tá funcionando, tá? Não? Então eu falo alto, né? Então, acho que não vamos precisar do microfone. Eu vou pedir licença aqui pra tirar a máscara. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Que bom que vocês estão bem. Bom, na escola sabatina a gente falou de Jesus, né? A gente falou sobre Jesus revelando um pouco do caráter de Deus. Assim a gente pode conhecer um pouco mais de Deus, né? Deus, três, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Porque é difícil falar de um sem falar dos outros dois, né? É muito difícil a gente falar de Jesus sem falar de Deus e do Espírito Santo. Muito difícil falar de Deus sem falar de Jesus e do Espírito Santo. E é difícil falar do Espírito Santo sem falar de Deus e de Jesus. Logo, se eles são, né, uma trindade, são unidos, o caráter deles é o mesmo caráter. Então, o que eu escolhi para falar é um pouquinho sobre Pedro, mas a gente não pode falar de Pedro sem falar de Deus, né? Eu convido vocês a abrir a Bíblia, mas antes de abrir a Bíblia a gente vai curvar a nossa fronte e falar com Deus mais uma vez. Vamos fechar os nossos olhos. Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui para estudarmos um pouco mais sobre a Tua Palavra, para conhecermos um pouco mais de Ti e também do Teu caráter, Senhor. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de acordarmos mais um sábado com vida e com saúde. Que o Senhor venha enviar o Seu Santo Espírito para falar conosco nesta manhã. Que o Senhor possa me usar como ponte, Senhor. Tudo que eu venho falar nessa manhã não seja a Graciele está falando, mas que seja somente Ti. Obrigado por todas as bênçãos. Cuida de cada pessoa que está assistindo esse culto presencialmente ou pela internet. Que o Senhor possa cuidar da vida de cada um. Abre os nossos corações e os nossos ouvidos para ouvirmos sobre Ti. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia então em Mateus 14. Verso 22 em diante.
Todo mundo achou? A gente vai começar falando a respeito de uma noite no lago, né? A tarde terminava quando, sentado sobre a relva que cobria a planície, o povo comeu o alimento providenciado por Cristo. O milagre dos pães tocou a todos naquela imensa multidão. Deus tinha alimentado o povo de Israel como no deserto. Quem era esse que os havia alimentado naquele dia, senão aquele predito por Moisés? E eles diziam uns aos outros: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Aquele ato que tudo coroou trouxe a certeza de que o tão esperado libertador estava entre eles. É este que fará a Judéia um paraíso na terra, um lugar onde haveria muito leite e mel? Este é o que pode quebrar o poder dos odiados romanos? Este é o que pode curar soldados feridos em batalha e suprir exércitos inteiros com alimento? É este o que pode dar a Israel o governo por tanto tempo almejado? O povo estava pronto para coroá-lo rei imediatamente. Jesus estava ali num contexto de milagres, num contexto em que ele era a pessoa que tanto eles almejavam conhecer, né? O Filho de Deus, a pessoa que iria libertá-los, né? De toda a coisa ruim dos romanos, né? Que naquele momento eles estavam sofrendo, né? E aí eles notaram, contudo, que Jesus não fez nenhum esforço para atribuir a honra a si mesmo. E temeram que ele nunca afirmasse seu direito ao trono de Davi. Alguma coisa errada estava acontecendo ali, né? Eles tinham certeza que Jesus era o rei, eles tinham certeza que Jesus já estava fazendo milagres e que ele iria libertar o povo dele. Mas Jesus não se posicionava, né? Não se colocava no lugar em que ele deveria estar como rei, né? Como aquele que libertaria o seu povo naquele momento. Então eles falaram assim: vou dar meu jeito, né, Gi? Se Jesus não está fazendo a parte dele, a gente faz por ele. Vamos nós colocar Jesus no lugar em que ele deve estar, como rei. Mas eles não entendiam, né? Não estavam entendendo aquele propósito de Jesus naquele momento. Então, depois de consultar uns aos outros, concordaram em tomá-lo à força e proclamar Jesus como rei, o rei de Israel. Então os discípulos, eles todos se uniram à multidão na declaração de que o trono de Davi pertencia ao seu mestre por uma questão de direito hereditário. Jesus deveria estar ali, era o direito de Jesus. Que os arrogantes sacerdotes e líderes religiosos sejam forçados a prestar honra ao que veio revestido da autoridade de Deus. Jesus viu o que estava acontecendo e qual seria o resultado. Jesus, ele conhece todos os corações, ele sabe o resultado de todas as ações. E ele estava percebendo que naquele momento o resultado não seria bom. Haveria violência e revolta. Logo em seguida, o que atrapalharia a obra do reino espiritual. Ele devia deter o movimento imediatamente. Chamando seus discípulos, Jesus lhes disse que pegassem o barco e voltassem diretamente para Cafarnaum, deixando que ele dispensasse o povo. Nunca antes uma ordem de Cristo pareceu tão impossível de cumprir. Aquela parecia ser a oportunidade de ouro para estabelecer o tão amado mestre no trono de Israel. Era aquela oportunidade que eles precisavam. Era a melhor oportunidade que eles tinham para fazer aquilo. Foi difícil para eles irem embora e deixar Jesus sozinho naquela praia deserta. Eles protestaram, mas Jesus agora falou com uma autoridade nunca antes demonstrada para com eles. Em silêncio, eles se voltaram para o lago. Jesus então ordenou que a multidão se dispersasse. Sua atitude foi tão decidida que eles não ousaram desobedecer.
No próprio ato de avançar para tentar agarrá-lo, os passos deles foram detidos. O porte real de Jesus e suas poucas e contidas palavras de comando frustraram os planos daqueles homens. Todos reconheceram que nele havia um poder muito maior do que todas as autoridades terrenas e, sem questionar, se submeteram a ele. Bom, depois que todos foram embora, Jesus subiu sozinho para um monte para orar, como ele sempre fazia, se conectar, com o Pai. Por horas, ele orou pedindo poder para revelar ao povo o caráter divino da sua missão e para que Satanás não cegasse o entendimento deles, nem distorcesse a maneira de verem as coisas. Nós, geralmente, como seres humanos, a gente quer respostas imediatas, A gente quer que as coisas aconteçam no momento em que a gente acha que tem que acontecer. Aquele povo, eles queriam o quê? Que Jesus fosse rei naquele momento, Mas Jesus, ele sabia que não era o momento ainda. E aí ele foi lá conversar com o Pai e falou assim: olha, Senhor, Pai, por favor, ajuda esse povo a entender que ainda não chegou o momento, Que eles não distorçam a situação, que eles saibam, tenham paciência para esperar o momento. Ele sabia que seus dias na terra estavam quase terminando e que poucos o receberiam. Os seus discípulos deveriam ser severamente provados. Suas esperanças, por tanto tempo nutridas, seriam frustradas. Em vez de vê-lo elevado ao trono de Davi, eles testemunhariam a sua crucifixão. Essa, na verdade, seria a sua verdadeira coroação, mas eles não entendiam isso. E sem o Espírito Santo, a fé dos discípulos fracassariam. Jesus apresentou seus pedidos por eles, por diante de Deus, com amarga agonia, com lágrimas. Os discípulos não tinham zarpado imediatamente com o barco, pois esperavam que Jesus viesse com eles. Som. Tá funcionando agora. Mas como estava escurecendo, muito rápido, eles entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Eles reclamaram porque Jesus não permitiu que o proclamassem como rei. E aí entra mais uma vez a parte do ser humano, as murmurações da vida, Como a gente gosta de reclamar, vocês já perceberam? Como a gente gosta de reclamar e falar. E os discípulos não foram diferentes. Eles entraram no barco, foram embora, afinal era uma ordem do mestre, Mas eles obedeceram, porém foram reclamando. Eu não acredito que ele não deixou a gente fazer isso agora, nesse momento. Não acredito, era a hora dele ser rei. E de repente ele chega e manda a gente parar com isso, que coisa, Enfim, foram reclamando. Ao mesmo tempo, se culpavam, pois achavam que poderiam ter realizado seu propósito, se tivessem sido mais persistentes. Eles acharam que se eles fossem um pouco mais persistentes com Jesus ia acabar cedendo e deixando, com que eles fizessem o que eles queriam fazer. A descrença estava tomando conta da mente e do coração deles. O amor, a honra, os estava deixando cegos. Estavam ansiosos por ver Jesus exaltado do jeito que eles achavam que devia ser. Será que eles deveriam ser sempre considerados seguidores de um falso profeta? Já começaram a ficar preocupados. E o que o povo vai pensar se Jesus não for proclamado como rei? Que a gente está fazendo um trabalho inútil, Que a gente vai vir aqui e ficar falando de Jesus, mas se ele não mostrar que ele é Jesus, o povo vai achar que a gente está seguindo um falso profeta. Porque Jesus, com todo o poder que tinha, ele não se revelava em seu verdadeiro caráter, fazendo com que a vida deles fosse menos penosa. Porque Jesus, tão poderoso como ele é, ele não vem logo e não se mostra como ele é, e fica fazendo com que a nossa vida seja mais difícil. É muito mais fácil para mim, como discípulo, ser quem segue o rei, Ser um dos cargos importantes do rei, que eu ficar aqui, como um seguidor de Jesus, As
pessoas correndo, os romanos, né, a qualquer momento pode vir prender a gente ou fazer qualquer coisa. Se Jesus não se revelar, o que vai acontecer? Fazendo com que a vida deles fosse menos penosa. Jesus poderia deixar a vida deles menos penosa. Por que ele não salvara João Batista da morte tão violenta? Os discípulos continuaram racionalizando dessa maneira até trazerem grande escuridão espiritual sobre si mesmos. Eles se perguntavam: será que Jesus é mesmo um impostor, como afirmam os fariseus? Então, aquele momento que eles começaram a colocar dúvidas na cabeça deles, eles permitiram que o inimigo se aproximasse, né? E olha o que eles chegaram a pensar: que Jesus realmente poderia ser mesmo um impostor. Agora a gente vai ler, onde eu pedi para vocês abrirem, né? Mateus 14, 22, o verso. E aí a gente aqui conta a história de Jesus, né? Que ele anda sobre o mar. Mas não só Jesus andou sobre o mar, mais alguém andou sobre o mar. E a gente vai saber quem foi ele. Todo mundo encontrou? Amém ou misericórdia? Amém. Amém? Muito bem. Então vamos lá. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem, andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é o quê? Fantasma. É um fantasma. Olha quando a gente começa a deixar o inimigo na nossa mente, que a gente começa a pensar, né? Aquelas pessoas que outrora estavam andando com quem? Com Jesus, com o rei, né? Eles queriam proclamá-lo já como rei, como filho de Deus. E de repente eles estão ali vendo Jesus andando sobre as águas e eles pensam que é o quê? Um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, o que que Jesus disse? Vem. Olha que simples, né? Ué, eu estou aqui, por que não? Por que você não pode vir também? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. Olha que bênção. Quando a gente anda com Jesus, a gente anda o quê? A gente anda sobre as águas. Deus permite que coisas que aos olhos dos seres humanos sejam impossíveis, né? Deus permite que seja possível. E aí, ele disse vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. E foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, se por algum momento eles tiveram dúvidas, lembra lá no comecinho que eles começaram a ter um pouquinho de dúvida: será que Jesus é mesmo um impostor, como afirmam os fariseus? Nesse momento eles tinham plena certeza de que aquele era o Filho de Deus, né? Agora vamos prestar um pouquinho de atenção em Pedro. Pedro estava lá no barco, junto com todos os outros discípulos, duvidando que talvez aquele que estava ali não fosse realmente Filho de Deus, fosse um impostor. De repente eles veem uma aparição sobre as águas, né? E eles falam: meu Deus, é um fantasma. E aí eles perguntam: quem é você? É Jesus? E aí Jesus fala: sim, sou eu. E aí Pedro fala: opa, se ele tem o poder de andar sobre as águas, de forma alguma ele é um impostor. Eu quero partilhar disso que ele está vivendo ali naquele momento. Eu também
quero andar sobre as águas. E aí ele fala assim, eu posso ir até você? E Jesus fala, vem. E Pedro faz o quê? Vai. E ele tá olhando o mestre e tá indo. E aí ele começa a se achar, eu sou o máximo, né? Tô andando sobre as águas. Nenhum outro discípulo vai fazer isso. Depois que acabar isso, eu vou contar para todo mundo que eu andei sobre as águas. E aí o que acontece? Tchum! Pedro afunda. Por quê? Porque ele estava andando sobre as águas porque pelo poder dele? Não, ele estava andando sobre as águas pelo poder de Deus. E aí ele começa a olhar as coisas do mundo, e aí ele começa a olhar para si próprio, e aí ele começa a olhar para a tempestade, para os ventos. Ele tira o olho do alvo, ele tira o olho do foco que é Jesus. E o que acontece quando nós, como cristãos, tiramos o nosso foco, tiramos o nosso olho do alvo? Afundamos. E foi justamente isso que aconteceu com Pedro. No momento em que viram que estavam perdidos, o clarão de um relâmpago revelou uma figura misteriosa que se aproximava andando sobre a água. Eles acharam que aquilo viera socorrê-los. Era um inimigo. O terror tomou conta deles. As mãos que se agarravam aos remos com músculos de ferro agora os soltaram. O barco balançava ao redor das ondas. Todos os olhos estavam fixos no vulto do homem que andava sobre as ondas revoltas do espumante mar. Eles acharam que era um fantasma a sinalizar sua destruição e gritaram de medo. Jesus continuou andando como se fosse passar de largo, mas eles o reconheceram e imploraram que eles o socorressem. A sua voz fez calar o medo. Sou eu, não tenham medo. Assim que puderam crer nesse fato maravilhoso, Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: venha. Enquanto olhava para Jesus, Pedro andava com segurança, porém ao olhar para trás, na direção de seus companheiros no barco, seus olhos se desviaram do Salvador. As ondas eram altas e ele teve medo. Por um momento, Cristo ficou fora do seu campo de visão e a sua fé cedeu. Ele começou a afundar com o ruído das ondas, a anunciar a sua morte. Pedro ergueu o olhar das águas furiosas e gritou: Senhor, salva-me! Jesus agarrou a mão estendida, dizendo: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Depois de caminharem lado a lado, a mão de Pedro segurando a do mestre, os dois subiram juntos no barco. Pedro agora estava rendido e calado. Por causa da descrença e do seu orgulho, ele quase perdeu a sua vida. Quando vêm os problemas, quantas vezes olhamos para as ondas ao invés de manter o olhar fixo no Salvador? As orgulhosas águas cobrem a nossa alma. Jesus não nos chama para segui-lo, para depois nos abandonar. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. É a promessa que Deus tem para nós. Amém. Nesse incidente no mar, Jesus quis revelar para Pedro que a sua única segurança estava na constante dependência do poder divino. Em meio às tormentas da tentação, ele só podia andar em segurança ao confiar no Salvador. Pedro era fraco. Se tivesse aprendido a lição na experiência pela qual passou no lago, ele não teria fracassado quando teve que encarar a grande prova. Se lembram lá? Jesus, Pedro estava ali e Jesus falou antes, né? Já tinha advertido ele, certamente que antes que o galo cante quantas vezes? Você me negará. Por que ele precisava negar se ele já tinha conhecido o verdadeiro Jesus? Ele já tinha conhecido a essência de Deus. Ele já sabia do poder que esse Deus e esse Jesus maravilhoso tinha. Por que negar? Se ele tivesse aprendido essa lição no lago, né, lá no mar, ele teria conhecido realmente a verdadeira essência de Deus e não precisaria passar por aquela vergonha, né?
Porque diz que Pedro, depois que negou Jesus, ele se envergonhou e se entristeceu. Ele não precisava ter passado por aquela situação, né? Mas ele foi fraco. E quantas vezes nós temos sido fracos na nossa caminhada cristã? Quantas vezes nós conhecemos a essência de Deus, conhecemos o poder que Ele tem, a transformação que Ele já fez na nossa vida, e às vezes a gente acaba voltando para dentro do barco, né? Pedro e seus companheiros entraram num barco certa tarde com o objetivo de atravessar o mar da Galileia. Como Jesus queria ficar sozinho, eles foram sem Jesus. Uma tempestade que alcançou eles, né? E deixou com que o barco quase tombasse, uma tempestade muito violenta. Então os discípulos perceberam o vulto caminhando sobre as águas na direção deles, convenceram-se de que era um fantasma. O que Jesus pretendia passeando no lago às 3 horas da manhã? O que será que Jesus pretendia passeando no lago às 3 horas da manhã? Resgatar a vida daqueles homens. Assim como Ele passeia todos os dias e todos os horários ao nosso encontro, esperando alcançar a cada um dos nossos corações. Jesus costuma aparecer quando menos se espera. Sem pensar, Pedro exclamou para o vulto que se aproximava: "Se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." Por que Pedro não pulou dentro da água de uma vez? Vocês já pararam para pensar isso? Alguém já parou para pensar? Ele viu, já sabia que era Jesus, então eu já vou pular logo no barco, né? Vou pular logo nas águas, já vou ao encontro de Jesus de uma vez. Devo discernir entre o chamado autêntico de Deus e aquilo que pode ser apenas um impulso tolo da minha parte. A coragem por si só não basta. Deve vir acompanhado de sabedoria e discernimento. Ou seja, aquilo seria um ato impulsivo, né? Talvez Jesus não permitisse que ele fosse até ele. E se ele pulasse na água, podia acontecer ele se afogar e morrer. Ou talvez não, mas talvez ele não. Jesus poderia salvá-lo, mas ele não. Como ele estava imaginando. Pedro não queria andar sobre as águas para se divertir. Antes de sair do barco, Pedro precisava se certificar de que Jesus também estava gostando da ideia. Quantas vezes a gente acha que vai fazer algo certo porque é o que a gente pensa e esquece de consultar a Deus? Esquece de consultar se é o que realmente Ele quer que façamos, mesmo as nossas vistas sendo a coisa mais maravilhosa do mundo. Coloque-se no lugar de Pedro. Qual seria a sua opção? A água ou o barco? Se vocês estivessem lá naquela situação, naquele cenário, qual seria a opção de vocês? Vocês preferiam estar no barco ou vocês preferiam ir até a água? O barco é seguro, o barco é firme, ele é confiável. A água, no entanto, é um ambiente hostil. As ondas são altas, o vento é forte. Saindo do barco, há uma chance de quê? De afundar. Mas se não sair do barco, com certeza jamais andará sobre as águas. Para andar sobre as águas é preciso sair do barco. Qual é o seu barco? Em que área da vida você se retrai para não confiar plena e corajosamente em Deus? Seu barco é qualquer coisa que representa segurança e proteção para você. O seu barco é tudo que você se sente tentado a confiar. O seu barco o mantém tão confortável que você não quer abrir mão dele, mesmo de juntar-se a Jesus sobre as ondas. Então, às vezes a gente está tão preocupado com o nosso barco que a gente deixa de aproveitar a experiência de andar com Jesus sobre as ondas. Você deve sair do seu barco, da sua zona de conforto? Sim ou não? Se você quiser andar sobre as águas, terá que sair do seu barco. Aí é uma coisa para cada um de nós pensarmos. É você quem escolhe se você quer sair do barco ou não. É você que escolhe se você quer sair da sua zona de conforto ou não, né? É você que escolhe se você quer
experimentar essa maravilhosa, né, coisa de, eu esqueci a palavra agora, mas de andar sobre as águas, experiência, né, essa maravilhosa experiência de andar sobre as águas. Deus, lá no começo, Ele deu livre-arbítrio para cada ser humano. Ele não obrigou os discípulos a todos pularem no barco e ir até Ele. Ele apenas permitiu com que aquele que escolheu ir até Ele, que viesse. Todos poderiam ter ido? Sim ou não? Vocês acham que todos poderiam ter descido do barco e ido até Jesus? Sim. Sim, todos poderiam ter ido. Mas Ele obrigou com que alguém fosse? Não. Ele deixou a escolha, né? Você pode vir, Pedro, porque você quer vir. Os outros não querem vir, pode ficar no barco. Se você quiser andar sobre as águas, terá que sair do seu barco. Seu barco pode ser uma profissão. Você ganha bem, você faz boas doações, você não precisa sair do barco. Geralmente é assim que a gente pensa, né? Ah, tá tudo bom, tá confortável, eu ganho bem, eu faço as minhas doações lá pra asa, né? Eu levo meu pacote de arroz, não preciso sair do barco. Para que eu vou arrecadar alimentos se eu já levo uma cesta básica para a igreja? Não tem necessidade, né? Eu já estou fazendo a minha parte. Para você andar sobre as águas, primeiro é preciso estar disposto a molhar os seus pés. O seu barco pode ser um relacionamento. Você está namorando alguém que não é da mesma fé, você acha que não sobreviveria sem ele ou sem ela. O seu barco é bastante precário, porém o medo o impede de sair dele. Sabe quando a gente está naquele barco furado? Que a gente está lá com uma cuinha, alguma coisa, lá pegando a água que está entrando no barco e jogando para fora? Pegando e jogando? Você sabe que uma hora aquilo ali não vai dar certo, né? Ou você vai cansar, ou de repente possa dormir e a água vai acontecer o quê? Vai entrar dentro do barco, você vai afundar. Mas mesmo estando numa situação precária, né, de um relacionamento abusivo, de um relacionamento que não condiz com o que Deus quer, você está ali com a sua cuinha, pegando uma água de dentro do barco e jogando para fora. Seu barco é bastante precário, porém o medo o impede de sair dele. O seu barco pode ser um segredo. Você é viciado em pornografia? Você está cometendo um pecado secreto, sabe? Aquele pecadinho que você acha que Deus não vai ver, que Deus não está sabendo de nada. Às vezes a gente até consegue enganar, né, os irmãos da igreja, às vezes a gente consegue enganar quem está mais próximo da gente, mas de Deus a gente consegue esconder alguma coisa? Não. Você gosta de assistir filmes proibidos nas viagens a negócio, quando está longe sozinho no hotel? A gente que é jovem, né, gosta de assistir muitos filmes de terror. Será que condiz com o que Deus, né, tem falado com a gente? Olha, é para você assistir esse tipo de filme. Às vezes ficar perdendo horas assistindo minisséries, novelas, né, ou no Facebook, ou até no WhatsApp, coisas que são boas, né, que dá pra gente aproveitar coisas boas dessas coisas, mas às vezes a gente se perde, fica ali horas e horas, né, às vezes passa o dia e a gente está entretido nessas coisas, esqueceu de orar, esqueceu de ler a Bíblia, de ter um relacionamento com Deus, né, de conversar com quem realmente é o dono da nossa vida, de quem busca relacionamento, como a gente estudou na escola sabatina, né, que Deus ele saiu lá do céu para ter um relacionamento com Adão e Eva, porque ele buscava relacionamento com eles. A gente tem buscado relacionamento com Deus? Ou será que a gente está perdendo o nosso tempo com essas coisas? Será que essas coisas vão nos levar para o céu? Será que isso está fazendo com que a gente tenha alguma coisa, está fazendo com que a gente cresça espiritualmente? Né? Ou não? A gente só está perdendo tempo naquilo. Jesus está voltando, né? A gente adora falar isso, eu acho que é a frase preferida do cristão. Jesus está voltando. Mas será que a gente está preparado para essa volta? Será que se Jesus voltasse agora é muito fácil falar, né? Porque a gente está na igreja, a gente está lendo a Bíblia. Mas será que depois que a gente sair da igreja, que a gente almoçar, Jesus voltar, será que a gente está preparado? Será que a gente não chegou nas nossas casas e não ligou? Não ligou na TVzinha, não tem problema. Ou meus pensamentos, né? Já saí da igreja, tem tanta coisa para fazer. Será que meu pensamento está voltado para Deus? Ou será que meu pensamento está voltado para o mundo? Será que eu estou me nutrindo
de coisas que vai me levar para o céu, ou será que eu estou me nutrindo de coisas que são coisas passageiras, coisas terrenas? A gente estava conversando também na escola sabatina a respeito de algumas situações como essa, né? Que às vezes a gente acaba... A minha mãe perguntou assim, que ela tem costume de perguntar, realmente você quer ir para o céu? Vocês já pararam para pensar o que a gente vai fazer no céu? Quais os alimentos que a gente vai comer no céu? Quais as vestimentas que a gente vai ter no céu? Será que eu estou habituada com essas coisas que vão ter lá? Porque às vezes eu quero um alimento que é gostoso, que é maravilhoso, eu quero tomar uma Coca-Cola gelada e comer um hambúrguer, né, um McLanche feliz. E vou ficar feliz de comer isso. Lá no céu vai ter isso? Vai? Eu acho que é meio contraditório, né? Mas eu quero ir pro céu, mas eu quero comer as coisas aqui. Eu amo vestir um shortinho curto, pôr um cropped, né? Uma pulseirinha, maravilhoso, uma pulseirinha, né, Gi? Pintar minha unha vermelha vai ficar bom? O preto, tô pensando agora, talvez um azul, né? Será que lá no céu a gente vai poder fazer essas coisas? Né? Então, assim, a gente, enquanto está aqui, a gente precisa se semelhar a Jesus, precisa se semelhar ao céu, porque é onde a gente vai viver. Aí eu fico pensando, se eu gosto tanto dessas coisas do mundo, que céu chato que vai ser pra mim, né? Que coisa chata. Não vou poder comer o que eu quero, não vou poder vestir o que eu quero, as minhas séries, as minhas músicas. Eu gosto de um batidão, ou sei lá, um tipo de música que não vai condizer com o céu. Será que lá no céu vai ter um batidão? Os anjos vão montar uma orquestra especial para mim? É uma coisa um pouco contraditória. Que céu é esse que eu quero ir, se aqui eu não fico feliz com as coisas que vai ter lá? Voltando aqui pro contexto, né, do barco, será que o meu barco ele tá cheio de quê? De que coisas? Né? De coisas que vai me levar para onde eu quero ir? Ou será que esse barco está me desviando pro lado oposto? O seu barco pode ser o seu sucesso. Você, como o jovem rico, a quem Jesus convidou para sair do barco, ele resolveu não sair do barco. Tinha um barco muito bom, um iate, eu diria, né? De fácil manejo. Então ele tinha ali um iate. Para que ele ia sair do iate dele, né? Que mesmo com a tempestade não ia afetar muito ele. Eu não vou sair do meu barco não, tá bom aqui? Será que esse rapaz pensou em seu encontro com Jesus no final da vida? Será que nós estamos pensando no nosso encontro com Jesus no final da vida? Seu barco pode ser uma infidelidade no dízimo, na guarda do sábado e em não fazer o culto diariamente. Será que lá no céu vai ter culto? Será que lá no céu eu vou precisar ter uma comunhão com Jesus? Mas se aqui é chato, por que vai ser legal no céu? Será que o meu barco pode ser a minha alimentação? O meu vestuário? Enfim, cada um tem o seu barco, cada um é igual a casa, né? Cada um tem sua casa, do jeito que planejou fazer, com o piso que quer, com o revestimento. O barco é a mesma coisa, cada um tem o seu barco. Às vezes estamos com um barco bem acabadinho, como aquele furado que a gente está tirando a água de dentro com a caneca. Às vezes a gente tem uma lancha maravilhosa, um iate. Cada um tem o seu barco e cada um sabe se quer sair dele ou não. Por causa do vento, muitas pessoas resolvem nunca sair do barco. Desejam parte do conforto associado à espiritualidade, mas não querem o risco nem o desafio que fazem parte da vida de quem segue a Jesus de verdade. O pior fracasso não é afundar nas águas. O pior fracasso é nunca sair do barco. Dia após dia, Deus instruiu seus filhos por meio das circunstâncias da vida diária. Ele os prepara para desempenhar a parte que lhes cabe no cenário mais amplo para o qual a sua sabedoria os indicou. Podemos entender agora que nossos pés estão seguros e que nunca seremos abalados. Confiantes, podemos dizer: nada pode abalar a minha fé em Deus e em sua palavra. No entanto, Satanás, ele está planejando se aproveitar dos nossos defeitos, herdados e cultivados. Porque os nossos defeitos, às vezes, a gente acaba cultivando eles, sabia? Nasci assim, não tem como me mudar.
Ah, não adianta vir falar pra mim isso. Se eu parar de fazer isso, não sou eu mais. E lá eu tô cultivando, né, aquilo que eu acho que é certo pra mim e que eu não vou mudar. Os meus defeitos são assim, não tem como mudar. Ué, se não quiser gostar de mim, vai ter que gostar de mim com os meus defeitos. Vocês já ouviram essas frases? Só que quando Jesus chega, Jesus ele faz o que? Ele transforma. Então, se Jesus transforma, por que eu preciso continuar sendo igual? Por que eu preciso continuar com os meus defeitos? Somente podemos andar em segurança se percebermos as nossas fraquezas e olharmos fixamente para Jesus. Somente vamos poder sair do barco e andarmos sobre as águas se olharmos fixamente para Jesus. Assim que Jesus tomou o seu lugar dentro do barco, o vento se acalmou. E logo chegaram à praia para o qual se dirigiram. Os discípulos e os demais que estavam a bordo se prostraram aos pés de Jesus, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Jesus ainda procura pessoas que saiam do barco. Jesus ainda procura pessoas que, assim como Pedro, tenham a atitude de falar: posso ir até você? E a resposta dele vai ser qual? Vem. Jesus estava onde? No barco? Jesus estava na água, não no barco. Quando foi a última vez que você saiu do barco? O que impede você de confiar em Deus? O que impede você de falar assim: eu vou até Jesus, eu vou sair da água, eu vou pisar na água? Talvez você faça muito tempo que você não saiu do barco. Hoje você está sendo chamado a sair do barco, a sair da sua zona de conforto. Qual a sua posição em relação a Jesus? Você está ancorado no barco de colete, de salva-vidas, de boia? Está com cinto de segurança? Você está com um pé dentro do barco e o outro pé dentro da água? Deu para entender? Um pé dentro da igreja e o outro lá fora? Sabe, acordo, sábado de manhã vou na igreja, domingo vou comer a musiquinha que eu gosto de escutar. É gostosinho limpar a casa com som alto, né? Vou pôr uma musiquinha que eu gosto, sabe aquela musiquinha? Que eu não vou falar pra vocês, mas que às vezes alguém sabe qual é. Então, sabe aquele dia que eu acordo pela manhã e falo assim: tem tanta coisa pra fazer. Jesus fala assim: vem conversar comigo um pouquinho. Eu falo: estou atrasada. Será que eu tenho feito a minha obrigação com a igreja? Será que eu tenho feito a minha obrigação como cristão? Qual é a minha obrigação como cristão? Se todo mundo conhecer Jesus, Jesus vai fazer o quê? Vai voltar, certo? Se todo mundo conhecer... O que falta para Jesus voltar? Vamos pôr a pergunta assim: o que falta para Jesus voltar? Que todo mundo conheça Ele, né? Pelo menos é assim que eu aprendi, não sei se estou errado. Assim que o evangelho for pregado em todo mundo, então virá o fim. Então, logo, se o mundo inteiro conhece sobre Jesus, Jesus volta. Eu estou contribuindo em quê? Para que Jesus volte? Eu quero que Jesus volte? Porque às vezes, de repente, eu nem quero que Jesus volte. Não, Senhor, volta lá para 2030. Dá tempo eu curtir até 2029, depois de 2029, aí eu vou lá ajudar a pregar o evangelho. Tá, vou atrasar um pouquinho a sua vinda. O que será que eu estou querendo? Estou querendo realmente que Jesus venha ou eu estou atrasando a vinda de Jesus? Então, é uma coisa para a gente pensar. Será que eu estou com um pé dentro do barco, um pé na água? Ou será que eu estou com os dois pés dentro da água? Ou será que eu estou com os dois pés dentro do barco? Porque às vezes o barco não é ruim. Sabia? Às vezes o barco não é ruim. Às vezes a gente está no conforto, né? Dizem que o muro ele pertence a um dono, né? E dizem que existe um lado para você estar no lado de Deus e um lado para você estar no lado do inimigo. Quantas vezes a gente fica em cima do muro? Mas eu costumo falar assim, quando estou falando com os adolescentes, com os jovens, que de todo ruim o muro não é ruim. Desde que eu assuma que eu quero o muro, sabe? Eu quero e pronto. Porque às vezes eu estou na igreja me privando das coisas do mundo, me privando de ouvir uma música que eu acho legal, me privando de comer as
vai, né, para festas. Se balada é ruim, vocês acham que eles vão responder o quê? É bom. É bom. Comer um bacon, alguma coisa para quem tem costume de comer. Se você perguntar para a pessoa, ele vai dizer que é o quê? Bom. Que é bom. Então, gente, o que vocês estão perdendo tempo? Nem aproveitando as coisas que o diabo tem para oferecer e nem aproveitando as coisas que Jesus tem para oferecer. Que hipocrisia, que bobeira, né? Eu acho assim, se você não quer Jesus, assume que não quer Jesus. É pior do que você ficar dentro da igreja, passando durante anos lá fingindo ser uma coisa e as pessoas de fora vendo que você não é aquilo, tirando a oportunidade de outra pessoa estar na igreja, porque às vezes a gente é culpado sim de outra pessoa não estar na igreja. Não que eu quero que vocês entendam bem isso. A gente tem que ter o foco e o alvo em quem? Em Jesus. É Ele que salva, não é a Graciele que salva, de jeito nenhum. A Graciele é pecadora, ela é imperfeita, é por isso que ela está na igreja, porque ela quer salvação, ela está no hospital procurando cura, tá? Mas às vezes a gente fica vivendo uma dupla personalidade, um pé aqui e um pé lá, e as pessoas de fora observam, a gente acha que está enganando a quem? Porque Jesus me conhece, Jesus sabe da minha vida. As pessoas lá de fora estão vendo o que eu faço. Eu estou achando que eu estou enganando quem? A mim mesmo. Não estou aproveitando nem o barco, nem a água, nem o muro, nem o lado direito, nem o lado esquerdo. Então, assim, se a gente quer estar com Jesus, a gente tem que estar com Jesus para valer. É igual a amante, né? A gente tem a esposa e tem a amante, né? Aí a amante pode sair com o marido da outra nos dias de festas? Não, porque geralmente ele vai estar com quem? Com a esposa. Com a esposa. A amante pode chegar num casamento com o marido da outra? Não. O outro vai ser sempre quem? O marido da outra. Então ela nunca vai poder dizer nada, né? Se declarar nem nada do tipo. A gente vai ficar vivendo como amante de Jesus até quando? Né? Até quando a gente vai falar assim, Jesus, ó, quero um relacionamento contigo só escondidinho, né? Só ali quando achar que tá bom, quando achar que eu quero, ou quando eu tiver uma necessidade, que eu precisar de alguma coisa, um favor, um milagre, aí eu vou lá ter com o Senhor. Enquanto isso não estiver acontecendo, eu não quero saber do Senhor, não. Até quando a gente vai ficar com um pé lá, um pé dentro e um pé fora? Jesus está voltando. Ele vem para o acerto de contas com todos. Isso significa que a Gi vai escapar do acerto de contas? Não. A senhora vai escapar do acerto de contas? Você vai, Maíra, escapar do acerto de contas? O acerto de contas vai ser com todos. O que eu estou fazendo da minha vida? O que está sendo anotado lá no meu livro, né? O que está sendo... Qual a história que eu estou contando? Ele sair do barco foi o grande presente de Pedro para Jesus. Andar sobre as águas foi o grande presente de Jesus para Pedro. Você nunca saberá se Deus é digno de confiança se não correr o risco de lhe obedecer. Sempre que convida alguém a sair do barco, Jesus lhe concede o poder de andar sobre as águas. Jesus ele não vai te convidar se ele não souber que você, se ele não te capacitar para andar sobre as águas. Ele não vai te tirar do barco para você morrer afogado. A esperança tirou Pedro do barco, a confiança o sustentou e o medo o afundou. E hoje, o que vocês querem? Vocês querem que a confiança leve vocês ou vocês querem que o medo afunde vocês? Aí eu vou deixar para cada um pensar. Que Jesus possa tomar conta da nossa vida, que Jesus possa ser sempre o centro, né, da nossa vida. E a gente sabe que Ele já permitiu que a gente possa andar sobre as águas. Basta que a gente queira sair de dentro do barco. Que Deus abençoe cada um de nós nessa manhã. Amém.
Amém. Eu gostaria, acho que dá para ouvir, né? Eu gostaria de agradecer a todos os amigos que estão assistindo pelo Facebook e já convidar vocês a estarem participando com a gente no próximo sábado, né? E agradecer a presença também de todos vocês. A gente tem um pedido especial. A irmã Roberta Queiroz está no hospital com a sogra dela, né? Com problemas na vesícula, e ela está pedindo aos irmãos que possam estar orando por ela. O nome dela é Senhora Helena. Vamos orar? Gostaria que ficasse em pé para a gente finalizar com a oração. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos convida a andarmos sobre as águas. Mas não somente o Senhor nos convida, como o Senhor nos dá a capacidade, Senhor, de andarmos sobre as águas. Obrigado por ser um Deus tão maravilhoso, por ter nos dado a oportunidade de nos reconciliar com o Pai. Que o Senhor possa estar conosco todos os dias da nossa vida, nos ensinando a andarmos sobre as águas e não tirarmos os nossos olhos do foco que é Jesus. Que o Senhor possa estar com a dona Helena no hospital, também com a Roberta e toda a sua família. Que o Senhor possa resolver, Senhor, essa situação de saúde dela de acordo com a sua santa e boa vontade. Amém. Cuida também, Senhor, das outras pessoas que estão nos hospitais, que estão no leito, né, de enfermidade. Que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, de cada uma dessas pessoas. Por algum motivo estão sentindo dores, que o Senhor possa aliviar as dores delas, Senhor. Abençoa cada um de nós, que possamos ir bem para os nossos lares. Cuida das pessoas que já estão em casa, que eles possam se sentir abraçados por Ti nesse momento. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor já nos deu. Obrigado por ser quem é, Senhor. Obrigado por tudo. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus.